Você talvez não saiba, mas no final de 2021, o Brasil e o planeta estiveram próximos de uma catástrofe ambiental. Na 17ª rodada de leilões da ANP, diversos blocos da Bacia Potiguar foram oferecidos para empresas interessadas na exploração de petróleo e gás. Por sorte, não houve nenhuma oferta. Bem, na verdade, não foi por sorte. Por um lado, foi por uma enorme pressão da sociedade civil organizada e, por outro, pela própria falta de dados claros sobre a segurança dessa empreitada. A exploração de petróleo e gás no fundo do mar não é uma atividade nova, mas a evolução da ciência tem revelado com cada vez mais clareza a complexidade e a importância dos ecossistemas marinhos como os da Bacia Potiguar, e também os impactos da perfuração do solo para a retirada de combustíveis fósseis em lugares como esse. Para entender melhor, vamos dar um mergulho? Um dos locais mais problemáticos oferecidos na 17ª rodada eram os bancos da cadeia de Fernando de Noronha. Esse conjunto de ilhas, que é um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, na verdade faz parte de uma imensa cordilheira submarina. A cadeia de Fernando de Noronha se estende por cerca de 1.300 quilômetros numa linha paralela à plataforma continental brasileira, ao norte dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte. Ela é composta por 14 formações com características diferentes, cujas bases ficam em profundidades próximas aos 1.000 metros abaixo do nível do mar. Dessas 14 formações, apenas 2 têm seus topos acima da superfície: as ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha e o Atol das Rocas. Mas nos últimos anos, graças ao desenvolvimento de um sistema remoto submarino de captura de vídeos, o Sassanga, pesquisadores puderam conhecer em detalhes o complexo ecossistema que existe nos demais montes dessa cadeia, como os bancos Sírios, Maracatu e Baião. É importante lembrar que o Sassanga é resultado de um trabalho que começou lá em 2012, uma parceria entre o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco e do CEPENN, o Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste. Voltando ao nosso mergulho, os topos desses 3 bancos, Sírios, Maracatu e Baião, estão mais ou menos 50 metros abaixo da superfície. Isso quer dizer que eles estão na zona fótica, a profundidade que ainda é iluminada pela luz solar. Esses 3 bancos são completamente cobertos por recifes originados da decomposição de matéria orgânica. O topo do Banco Sírios, por estar exposto mais diretamente a fortes correntes submarinas e ter uma incidência de luz um pouco maior, tem características bem específicas. Ali surgiram grandes colônias de animais como corais, esponjas e algas calcárias. Esses seres, por sua vez, são responsáveis pela geração de mais e mais substratos sólidos, os recifes. Com o crescimento da cobertura recifal, o topo do banco ganha tridimensionalidade. E assim, ele cria condições para se tornar o habitat de diversas espécies de tubarões, peixes, crustáceos e mais corais, algas e esponjas. Os bancos de Maracatu e Baião têm um perfil diferente. Devido ao relevo negativo de seus topos, os corais foram se formando mais à sua borda. O topo desses bancos é coberto por sedimentos, pedaços de matéria que vão se desprendendo e não são levados pelas correntes. Por isso, eles têm uma aparência um pouco mais monótona, se comparados aos sírios, por exemplo. Mas é só aparência mesmo. Na verdade, esses ambientes abrigam uma fauna variada e abundante, entre peixes e invertebrados, que vivem abaixo dessa camada de sedimentos. E esses animais, normalmente pequenos, acabam atraindo predadores maiores, como raias e tubarões-martelo. Toda essa biodiversidade só é possível graças à ação das correntes marítimas. É também por causa delas que sabemos que todos esses ambientes e seus bancos fazem parte de um único e gigantesco ecossistema. Pela sua localização, além da plataforma continental e numa zona próxima à linha do Equador, a cadeia de Fernando de Noronha é banhada por correntes marítimas de tamanhos, profundidades e direções distintas. A corrente norte do Brasil e a subcorrente norte do Brasil compõem um enorme fluxo que vai costeando o litoral brasileiro do sul para o norte. Essas correntes carregam oxigênio, nutrientes e calor do hemisfério sul para o hemisfério norte. De leste para oeste, vinda do meio do Oceano Atlântico, a corrente sul equatorial banha as águas da Bacia Potiguar e da cadeia de Fernando de Noronha, dividida em 2 grandes ramos, o sul e o central.
No sentido contrário, de oeste para leste, a subcorrente subequatorial leva as águas quentes e tropicais da borda oeste do Atlântico para o meio do oceano, passando também pela Bacia Potiguar no caminho. Toda a atividade dessas correntes marítimas ainda é influenciada pela própria geografia das cadeias submarinas. Quando uma corrente se encontra com uma montanha submarina, ocorre o fenômeno de ressurgência. As águas profundas sobem e se misturam com as superficiais. Além disso, elas também formam grandes bolsas estáticas sobre os topos desses montes. Assim, a matéria orgânica permanece ali e permite que toda uma cadeia alimentar possa se desenvolver. Além dessas correntes enormes, sabemos também que diversos vórtices atuam na Bacia Potiguar. Um vórtice é como uma corrente marítima, mas em formato circular e em menor porte, algumas centenas de quilômetros no máximo. Os vórtices cumprem o papel fundamental de transportar ainda mais oxigênio, calor, carbono dissolvido e nutrientes entre diferentes profundidades. Eles também servem como meio de transporte para peixes e outros animais de maior nível trófico na cadeia alimentar. O Vórtice Potiguar, ou VP, é uma formação que foi observada próxima à cadeia de Fernando de Noronha. Junto com as correntes marítimas, o Vórtice Potiguar permite que exista uma profunda conexão entre os ecossistemas de cada monte da cadeia de Fernando de Noronha. Na verdade, uma conexão tão forte que todos os montes dessa gigantesca faixa de mais de 1.000 quilômetros do Oceano Atlântico acabam fazendo, entre si, um único e gigantesco ecossistema. Um lugar que abriga uma infinidade de seres vivos. Alguns que vivem por lá, como os corais e esponjas, alguns que vão apenas para se alimentar, como tubarões e raias, alguns que migram para se reproduzir, como tartarugas, aves e baleias. A gente resumiu muito, mas é mais ou menos esse o tamanho e a importância da natureza da Bacia Potiguar e dos montes da cadeia de Fernando de Noronha. As ilhas famosas já são consideradas patrimônio natural mundial pela Unesco, mas os outros montes vivem sob ameaças. Uma das áreas oferecidas na 17ª rodada ficava bem no topo do Banco Sirius, ocupando até 65% da superfície que fica na zona fótica. Da mesma forma que as correntes e vórtices carregam nutrientes e oxigênio, elas carregariam fluidos contaminantes de perfuração, ou até mesmo o próprio petróleo no caso de um vazamento. Essas substâncias extremamente tóxicas para qualquer ecossistema marinho seriam espalhadas por todos os montes da cadeia, também pelos montes da cadeia norte, um conjunto de montes submarinos a noroeste da cadeia de Fernando de Noronha. E também por todo o extremo norte do litoral brasileiro, chegando à plataforma continental, às praias e dali retornando junto com as correntes para o alto mar. A ameaça de 2021 passou. Nenhum lance foi dado. Mas a gente sabe que algumas empresas e governos ainda vão tentar apostar nisso por um bom tempo. E a gente também sabe que a dependência do petróleo é extremamente danosa para o planeta, não só por ser uma das vilãs da crise climática, mas também por colocar em xeque a sobrevivência de lugares únicos como a cadeia de Fernando de Noronha. A vida desses corais, algas, esponjas, peixes, tubarões, baleias, aves e tartarugas é a vida do planeta Terra, e é nosso dever preservá-la.